Pessoal, questão 123, né, o nosso circuito aí envolvendo a eletrodinâmica por si só, né? Um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera em em faixa de 12 volts, tensão fixa, de 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms para construir um divisor de tensão. Obtém-se este divisor associando aos resistores, como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E, dependendo da tensão especificada, né? Ele tem um equipamento que opera em 9 volts, com uma resistência interna de 10 kΩ. Entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente? E qual será o valor da intensidade de corrente nele estabelecida? Vê, bom, é óbvio uma coisa. Se você instalou 4 resistores de 100, né, são idênticos, vão dividir 12 volts em 4 partes. Então, ó, na divisão de corrente, ó, eu tenho 12 volts dividido, deixa eu melhorar aqui a cor, ó. Eu tenho 12 volts, né? Vamos escrever bem bonitinho, ADDP em cada resistor, ó. ADDP em cada resistor. Eu pego a ADDP total 12 volts, divido pelo número de resistores. Ó. Então, eu terei 3 volts em cada resistor. Eu tenho 3 volts aqui, 3 volts aqui, 3 volts aqui e 3 volts aqui. Certo? Qual é o grande segredo? O equipamento que ele quer vai operar em 9 volts. Para ele operar em 9 volts, eu posso ligar ele de B até E, porque vai dar 3, 6, 9, ou de A até D, né? Que vai dar 3, 6, 9. Ou seja, eu pego 3, né, dos 4 resistores. Em que posição? Não importa. Não importa em que posição. Você pode botar em qualquer posição. Vai dar 9 volts e ele vai funcionar. Tá ok? Então, a gente pode escolher entre A e D ou entre B e E. Tanto faz, né? Então, ó, primeiro, podemos ligar entre A e D ou B e E, tá? De todo jeito, você vai conseguir 9 volts. Veja que não tem outra possibilidade de você conseguir 9 volts, certo? E ele precisa de 9 volts para funcionar. Beleza. Então ele vai ficar aí, né, ligado entre esses três. Eu vou escolher aqui, ó. Eu vou escolher de A para D, mas ele podia ser de B para E também, tá? A gente depois no final vai decidir qual é. Então vê, ligando entre A e B, entre A e D, desculpa, né? Vou ligar aqui, ó, entre A e D. Então, entre A e D, eu ligo. Entre A e D, ó. Então, eu tenho 3 resistores de 100 aqui, ó. 100 ohms, 100 ohms e 100 ohms, certo? Os 3. Liguei meu equipamento, ó. Tá aqui ele tem uma resistência interna de 10.000 ohms, 10 kΩ, né? Liguei aqui, ó. Aí a pergunta é, qual é a corrente que vai passar por ele? Vê bem, aqui tem alguns problemas que a gente deve apontar, certo? Vê, 10.000 ohms, né? Eu não vou considerar 10.000 ohms muito maior que aqueles 300 ohms lá de cima. Se eu considerar ele, por exemplo, vamos dar uma forçada de barra, vamos dizer que ele é 10 a, vamos dizer que fosse 100.000, 10 a quinta, aí a gente poderia dizer, ó, a resistência aqui é tão maior que essa, que a corrente todinha vai passar por cima. E aí eu usaria lá os de 300 e não esse aqui. Não vou considerar isso, né? Vou considerar 10.000 não tão maior que 300, então a corrente vai passar por baixo. Apesar de que, evidentemente, vai ter um resíduo de corrente por cima, o que modificaria a diferença de potencial, né? Isso é só um alerta, tá? Para você ver que a questão ela não é tão bem feita, né? Ela deixa brechas. Bom, considerando que a corrente venha por aqui, ó, e aí você descobre qual é a corrente que passa nele, porque você tem acesso, né? Mas, volto a dizer, tem corrente por aqui, ó, né? Que a gente não vai discutir, né? Não vamos discutir, ó, certo? Mas poderíamos. Não vamos discutir isso aqui, tá bom? É uma questão não tão rigorosa. Então, vamos fazer por baixo. Então, a corrente por baixo, ó, vai ser U igual a RI.
U sobre R. Então eu vou considerar os 9 volts e 10.000. 10 vezes 10 é a terceira. Tá bom? É 0,9, 10 a menos 3 ampere. Ou seja, uma corrente de 0,9 miliampere. Tá bom? Então, se eu posso ligar entre A e D e B e E com a corrente de 0,9 miliampere, qual seria a alternativa? Veja, entre A e D, a única que ele botou aqui é de 1,2. Está errado. Né? Mas eu tenho aqui, ó, entre B e E, gabaritando com 0,9 miliampere de corrente. Então, gabarito letra D. Né? O gabarito letra D dessa questão do Enem. Volto a colocar, veja. Dada a condição de que esse resistor fosse muito maior que os de cima, a corrente praticamente toda passaria por cima. E aí eu usaria 300, né? Porque a corrente... Né? Aí você pode dizer assim, ô Japa, mas se a corrente passa só por cima, esse cara estaria funcionando, né? Já que ele não foi percorrido por corrente? Concordo, beleza. É daí que vem aquilo que a gente diz, ó, não vamos discutir determinados detalhes, porque daqui a pouco a gente invalida a questão. Então, a corrente passa por ele para que ele possa funcionar, né? O resistor não é muito maior e o valor é 0,9, 10 a menos 3 ampere. Uma questão, né, assim, que poderia ser uma questão melhor, sabe? Uma questão mais elegante, envolvendo conhecimentos eletrodinâmicos mais elegantes, né? O tratar eletrodinâmico aí. É só ficar uma observação. A ideia nossa não é criticar, é trazer aos olhos da ciência. Ok? Beijo!